Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade está de volta, trazendo um assunto que diz respeito à formação na área da química. Eu tenho certeza que muitos estudantes que nos assistem tiveram ou têm alguma dificuldade na hora do ensino-aprendizagem em química. Não tem vida fácil nesse mundo moderno para você aprender, tem que estudar, né? E às vezes as pessoas ficam com medo da tabela periódica, de ter que aprender e não decorar sobre os vários nomes. A gente vai conversar um pouquinho com uma figura que conhece muito desse assunto, o professor Evandro Roberto Alves, que é graduado em licenciatura em Química e é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Muito obrigado por estar conosco aqui, professor, e aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço, Paulo. Bom dia a todos os telespectadores. Eu estou muito feliz e honrado por estar aqui. Eu agradeço esse espaço aberto para divulgação do edital número 1036, do ProfQui, que é o Programa de Mestrado em Química em Rede Nacional. Ele é um mestrado do Polo de Uberaba, da UFTM. Certo. Ele visa esse assunto que nós vamos conversar, é muito importante do meu ponto de vista, por conta de tratar do aperfeiçoamento dos conhecimentos do professor de Química. É verdade. Não é? Para que ele, na verdade, melhore o exercício da sua docência. Então, eu fico à disposição para aquilo que for possível de informar e esclarecer. Maravilha. Olha, nós vamos falar sobre esse edital que está sendo aberto para que os professores possam fazer esse aperfeiçoamento na sua formação na área do ensino da química, que é, como eu disse no início do programa, muito importante para a nossa vida, né, professor? Eu quero começar descrevendo um pouco do seu perfil, a sua formação na área da química. Eu sei que você tem aqui um currículo muito bacana. Como é que foi o seu início, a sua experiência na formação aí na área de química? Bom, eu me licenciei em Química, né? Eu sempre quis ser professor de Química, portanto, eu pleiteei um curso de 4 anos de licenciatura. E depois me graduei em Ciências com habilitação em Química. Certo. Depois fui fazer mestrado em Química Analítica, que é uma das áreas específicas da Química. Sua graduação foi onde, professor? Na Universidade Metodista de Piracicaba, na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Interior de São Paulo, certo. No interior de São Paulo. E depois o mestrado eu cursei no Instituto de Química da USP, de São Carlos, certo. Mas já orientado por um orientador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é no campus também de Piracicaba da USP. Tá. Aí me fiz pós-doutorado na área de radiação infravermelha, minha área específica é a Química Analítica, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que Sim, é na também Exalc. na Exalc, Famosa a famosa Exalc em Piracicaba. Certo. Então essa foi um pouco da minha trajetória acadêmica. Bacana. É legal você falar isso, professor, porque a Exalc USP é muito conhecida no mundo, né? E tem uma ligação muito forte com Uberaba por conta do agro, né? É uma escola que forma especialistas, enfim, mestres e doutores nessa área aí do agro, né? Para atuar efetivamente na produção, né, do agronegócio no Brasil. Mas você falou que desde sempre teve muita vontade de atuar nessa área da química. Já no colégio ali, fazendo o seu ensino médio, você já tinha essa ideia? Já tinha essa ideia. Porque normalmente a gente sofre muito, né, com a química. Né? Eu conversando aqui em off, eu comentava com o professor, o terror da escola no ensino médio quando eu estudei eram os elementos químicos, a tabela periódica, aquela coisa toda, você saber aqueles nomes todos, e o professor disse, não tem que decorar, você tem que aprender, é melhor do que decorar. Você também sofria com esses dados na época ou não? Já? Não, por incrível que pareça, Paulo, não foi o que aconteceu comigo. É lógico que eu não era um aluno que sabia tudo. Eu tinha as dificuldades mesmo em Química. Certo. Mas era uma área que eu sempre me identifiquei e eu gostava muito.
Isso então ajuda. Eu conseguia sanar as dificuldades assim com muito mais rapidez, por exemplo, do que os meus colegas, eu me lembro disso. Com certeza, eu imagino. E aí para mim sempre tive prazer, eu sempre, às vezes, agora não tanto, né? Mas eu fui muito questionado, você já se arrependeu de ter cursado química, de ser professor de química? Não, nunca. Essa é a minha profissão, essa é a minha vida, eu adoro química. E adoro a sala de aula. Que legal. Que dica você daria para quem está nos assistindo ali e fica naquela dúvida, como é que eu faço para estudar essas fórmulas? Porque existem fórmulas, cálculos, enfim, na disciplina, né, que são fundamentais para você resolver problemas, né? Sim. Qual que é a sua dica? Paulo, eu indico que primeiro o aluno aprenda que a química ela tem uma linguagem própria. Essa linguagem também se refere, por exemplo, a uma citação de fórmulas. Só como assim, generalizando, H2O, aquele 2 ele é subscrito. E a gente vê que muitos alunos escrevem ainda o 2 na mesma linha do elemento H e do O, que são hidrogênio e oxigênio. Então, isso faz parte de uma linguagem química que tem que ser desenvolvida no aluno. Desde o início do aprendizado, você já tem que ir se familiarizando com essa nomenclatura. Corretamente. E assim, a memorização, ela também faz parte de qualquer ensino, não só o de química. Sim. No entanto, o aluno não precisa se pautar, na hora que ele estiver estudando um conteúdo de química, somente em memorizar no sentido de que vai fazê-lo decorar esse conteúdo. Certo. Mas sim entender o que ele está estudando e depois fazer vários exercícios que têm enfoques diferentes dentro daquele mesmo conteúdo. Entendi. Ou seja, vários professores falam isso, inclusive no nosso curso de Geografia na UFTM. Quando você entende, né, na climatologia, por exemplo, nós temos algumas nomenclaturas, fórmulas, enfim, que a gente às vezes assusta, mas o professor diz, quando você entende o processo de formação daquela nomenclatura, daquela fórmula, daquele cálculo, é melhor para você assimilar. Você concorda com essa visão? Mas plenamente que sim, exatamente da forma como você falou. É muito interessante quando o aluno entende a estrutura daquilo que ele está estudando. Entendi. E não fazer com raiva, né? Porque a química ela já tem alguns preconceitos, eu uso esse termo, que seria assim: a química faz mal, a química é difícil de ser entendida. Não é bem assim. Na verdade, ela está presente na nossa vida toda hora, aqui mesmo, né? No H2O que você acabou de falar. Química é tudo. E a gente vai andando, vai caminhando, vai esbarrando com a química aí em tudo quanto é ponto. Exatamente. Professor, vamos falar um pouquinho mais então do mestrado que você mencionou, que é um mestrado, como é que é o nome? Em rede, é isso mesmo? Isso, o ProfQui é um curso de mestrado semipresencial, ele é em rede nacional, ele é instituído pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo, e que tem os seus polos espalhados por todo o país. Ele é um mestrado do tipo stricto sensu, reconhecido pela CAPES, certo, e que conduz ao título de mestre em Química. A CAPES, que é o órgão do governo federal, né, do MEC, que nos proporciona bolsas, incentivos para formação de professores. Exatamente. E o objetivo principal do ProfQui é, então, aperfeiçoar o trabalho do professor em sala de aula, aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem em Química, especialmente para os professores que estão na docência na rede pública. Nesse caso é mais interessante, é um assunto mais aprofundado, porque ali você vai encontrar profissionais que já estão na sala de aula, né? Isso, portanto, o aperfeiçoamento para eles é uma necessidade. É uma necessidade para eles, como é uma necessidade para nós, docentes da universidade. Nós estamos também frequentemente bebendo de alguma fonte para que a gente consiga estar sempre atualizados e consigamos passar para os nossos alunos tudo que vem acontecendo de atualidades em Química. Professor Evandro, hoje nós vivemos um dilema interessante e intrigante. Como combinar a tecnologia? Nós estamos com smartphone, com tablet, notebooks, o tempo todo conectados naquilo que é digital. E na hora de aprender, de sentar no banco da faculdade, a gente ainda tem que usar o lápis, o papel e anotar na hora da prova, inclusive, não pode usar o smartphone. Como é que o senhor vê a dosagem desses equipamentos todos? A química usa também a inovação, a tecnologia?
Com certeza. Aliás, eu diria que eu acredito que a química seja uma das ciências que mais fazem uso das TDICs. Essa é uma sigla que significa Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Então, que é como você mesmo disse, o uso de computadores, de smartphones e até de calculadoras para auxiliar no processo de ensino. E eu acho que nesse aspecto, o professor de química, ele deve funcionar, ele tem que ser um excelente mediador, né? Ou seja, ele tem que mediar o tanto que essas tecnologias podem ser utilizadas para o ensino de um determinado conteúdo. Sim. Porque, por exemplo, se ele fizer o uso constante só dessas tecnologias, acaba enjoando o aluno e o aluno acaba, vamos dizer assim, ficando preguiçoso, não mais querendo pensar. Sim, ele faz tudo na calculadora, tudo no computador e usa os smartphones. É verdade. A tecnologia, ela deixa o cérebro um pouquinho mais acomodado, mais preguiçoso, como o senhor disse, na hora de fazer um cálculo rápido ali na ponta do lápis. O sujeito prefere, claro, pegar o teclado e digitar. Professor, mas é uma constante, é uma presença na nossa vida, né? Então, é um elemento também que a gente tem que entender que a tecnologia está presente lá no campo, lá na área de trabalho, onde o químico é muito requisitado também, né? Quando ele entra dentro de uma indústria, por exemplo, né? No caso de quem está trabalhando com isso e pode se apaixonar pela química na escola, né? Vai chegar no mercado de trabalho, vai encontrar a tecnologia lá, né? Pois é, e tem que estar preparado para saber fazer o uso correto, né? Dosado. Isso mesmo, acho que o desafio é esse. É a dosagem, você saber o momento exato de você mesclar, né, professor? Entre a tecnologia de ponta e a necessidade do lápis e o papel na mão, a caneta, para você desenvolver também o lado do cérebro que exige, né, esse exercício aí. Correto. É isso, correto. Né? Isso. Em sala de aula, até existe uma metodologia ativa bem interessante, conhecida como ensino híbrido, que ela mescla atividades de ensino para um mesmo conteúdo, vamos dizer assim. Certo. Então, o uso de tecnologias, mas também de vídeos, mas também de outras estratégias, como, por exemplo, da sala de aula invertida, onde o professor informa o conteúdo para o aluno que ele deve previamente estudar na sua casa, ele faz esse estudo e depois existe essa revisitação desse conteúdo em sala de aula. Então, o ensino híbrido acaba englobando, né, envolvendo toda essa mescla. Professor, então, para reforçar, o edital está aberto, reforça para nós aí o prazo que nós temos para inscrição nesse mestrado que é em Química, em rede, né? Pois é, o edital está aberto desde 29 de agosto e as inscrições se encerram em 16 de outubro. A partir daí, o candidato inscrito ele vai realizar um exame, que é o exame nacional, que é o exame para ingresso, né? É uma prova com 30 questões. São 30 questões de múltipla escolha que será aplicado no dia 29 de outubro. Em meados de janeiro de 2024 já sai a resposta. Tem o teste de proficiência também? Depois do ingresso, há um teste de proficiência que tem que ser realizado pelo candidato. Inglês, né? Em proficiência em inglês. Que é interessante também, porque hoje em dia as tecnologias estão difundidas no mundo todo. Como é que você vai entrar para o mundo da pesquisa acadêmica, do ensino, enfim, sem conhecer essa parte aí de língua estrangeira que é fundamental. Professor, eu quero dizer que foi um papo muito bacana, o senhor abriu a mente de muita gente sobre a importância da química, eu tenho certeza disso. Eu quero dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo e a gente vai marcar outras entrevistas para que o senhor venha aqui falar do desenvolvimento do ensino da química na nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro e da disponibilidade de professores, de mestres e doutores também nessas áreas aí correlatas, como é o seu caso, né? Ter um pós-doutorado em análises químicas de solo, né? Que é um campo muito fértil, né? Sim. De atuação da química. Muito obrigado pela sua participação. Esteja sempre conosco por aqui, mandando as novidades aí do ensino e da atividade lá na universidade, tá bom, professor? Deixa aqui um minutinho para o senhor fazer as considerações finais aí. Eu agradeço a você, Paulo Ferreira, toda a rede de TV que disponibilizou desse espaço, né? Eu só queria
dizer que as inscrições elas podem ser feitas via internet. Online. Na página do próprio Profqui, pelo endereço profqui, profqui.ik.ufrj.br. Então, mais uma vez, lembrando, até o dia 16 de outubro. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, eu agradeço imensamente professor Evandro Roberto Alves, professor do ensino de Química na nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, um colega meu, acadêmico, eu como aluno, evidentemente, da Geografia, ele como professor, mas nem por isso a gente não deixa de ser colega no mundo acadêmico, né, professor? Pois é. Muito obrigado mais uma vez, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. E com o calor intenso dos últimos dias, dos últimos fins de semana, o ISTV foi conversar com o Corpo de Bombeiros, que tem registrado um número intenso de afogamentos e também de queimadas aqui na região. Nós fomos perguntar quais são as instruções para esse período. Confira na reportagem. Essa época de calor e tempo seco, os ventos muito fortes aumentam muito a velocidade de propagação dos incêndios em vegetação. Então a gente orienta a população a não utilizar o incêndio como forma de limpar o terreno, por exemplo, né, contratar alguém para fazer uma capina é mais eficiente, evitar ficar juntando folhas secas e ateando fogo nas folhas secas, né, porque o vento pode levar essas folhas para um lugar que não foi incendiado ainda, né, e causar um incêndio de vegetação. E lembrando que o incêndio de vegetação é crime ambiental e o incendiário ele é punido, né, conforme as normas vigentes. Tenente Lopes, nós temos registro nos últimos dias de ocorrência aqui em Uberaba, na região. Como é que está o panorama em termos de ocorrências de incêndio na zona rural, na zona urbana? Nós temos diariamente enfrentado os incêndios em vegetação, tanto na área rural quanto na área urbana. Na área rural a gente conta muito com o apoio aí das fazendas, né, dos proprietários, né, porque o prejuízo que eles têm é muito grande por conta dos incêndios. Então eles se empenham bastante aí, a auxiliar a gente no combate. Então a gente conta com o apoio da população e até para ajudar a denunciar os incendiários, né, e a gente diminuir a incidência das ocorrências. Além disso, nós temos um problema grave também, que são os motoristas curiosos. Às vezes vê um incidente ou um acidente grave na estrada, quer parar para olhar. A dica do Corpo de Bombeiros em relação a isso? Isso, assim, evitar esse tipo de comportamento, né, porque isso pode trazer novos acidentes, isso pode causar novos acidentes. Então, ao presenciar um acidente, é ligar imediatamente o 193 e não parar a via, né, manter o fluxo da via normalmente e
aguardar a chegada do socorro. Se tiver alguma emergência, podemos chamar o 93, vocês estão prontos a atender? Sempre pronto à disposição. Tenente, outra coisa que nós queremos abordar, nosso telespectador e internauta ficar atento é em relação a afogamentos. Nós tivemos nos últimos dias, nas últimas semanas, alguns casos, inclusive tristes, de crianças envolvendo crianças em afogamento. A dica do Corpo de Bombeiros em relação a piscinas em casa e tudo mais. Infelizmente nós tivemos aí o trágico afogamento aí, né? Foram 5 vítimas fatais no último final de semana, todas com afogamento. Então as orientações que a gente passa, né, para evitar os acidentes domésticos, quem tem piscina em casa, é sempre manter a piscina cercada, né, com uma cerca aí de pelo menos 1,5 m de altura, deck rígido para tampar a piscina quando ela não estiver sendo utilizada, a instalação de ralos anti-sucção, evitar brinquedos ali na proximidade da piscina, porque isso pode atrair as crianças, né? E as crianças, principalmente, têm que ter supervisão constante, 100% do tempo, por um adulto responsável. E lembrando que as boias não é sinal de segurança. As boias, elas trazem a falsa sensação de segurança. Então, mesmo com a boia, as crianças podem se afogar. Então, o tempo todo, a supervisão, 100% do tempo. Aproveitar a experiência do Tenente Lopes para falar também sobre um caso que acontece muito na região, cachoeiras. O pessoal tem buscado aí para tentar se refrescar, inclusive fazendo rapel, né? Alguns com alguma técnica, outros nem tanto. A dica do bombeiro em relação a cachoeiras, lagos e rios aqui da região que também são muito frequentados. São ambientes que oferecem muitos riscos, tem muitos históricos de acidentes fatais nesses locais. Todos os locais são sinalizados, o acesso é dificultado pelo proprietário e ainda assim as pessoas insistem, mesmo vendo a sinalização de proibido nadar, acidentes fatais, etc., as pessoas insistem em utilizar esses lugares. Então a gente orienta a não utilizar. Se tem a sinalização de proibido banhista, proibido entrar, acidentes fatais já aconteceram, respeitem a sinalização, não acessem essas áreas. São áreas que os riscos eles não são controlados e como já houve o histórico de vítimas fatais, você pode ser a próxima vítima fatal. Então é evitar esse tipo de lugar. Preferir áreas que não oferecem riscos, com a presença de guarda-vidas, ambientes seguros e controlados. Em relação a rapel, atividades de banhistas e tal, o recomendado é que tenha pelo menos capacidade técnica para participar desse tipo de aventura, né, Tenente? Isso, procurar se informar a respeito do organizador do evento, né, as questões de segurança, capacitação técnica e etc., equipamentos e tudo mais. Tenente, em relação então a salvamento, pessoas que veem alguém se afogando, qual é a orientação do Corpo de Bombeiros? A maioria dos acidentes com mais de uma vítima, inclusive foi o caso da última sexta-feira, onde nós tivemos 2 vítimas fatais de afogamento, a maioria desses acidentes acontecem quando alguém vai tentar salvar a pessoa que está afogando. Então a gente recomenda que não faça isso. Assim que perceber alguém se afogando, liguem imediatamente o 193 e tentem fornecer algum objeto flutuante para essa vítima. Ou uma boia, uma caixa de isopor, um colete, uma garrafa PET vazia, algum objeto que vai ajudar na flutuação dessa vítima de afogamento e evitar a submersão dela. E aguardar até que o socorro especializado chegue para retirar aquela vítima da água com segurança. Nunca tentar o contato direto com o afogado. Olha, em ambos os casos, tanto no caso de incêndios como no caso de afogamentos, depende muito da nossa consciência, da nossa percepção em saber o momento em que a gente deve tomar atitudes conscientes para evitar o dano maior, evitar tragédias. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falarmos a respeito de uma exposição fotográfica que vai trazer reflexão sobre o autismo e, mais que isso, o convívio com pessoas que tenham esse transtorno mental e na família e na sociedade. Confira na reportagem. A Associação Ivanete Falcão Amor Solidário traz esta exposição. Está chegando a hora, dia 7 de outubro, vamos inaugurar a exposição Autismo, uma realidade a ser compreendida. São fotografias de 22 crianças que foram tiradas pela Estela Barbosa, pelo Gilson e pela Marise Romano. Vai estar tanto no shopping
Uberaba, do dia 7 ao dia 15, e do dia 16 ao dia 31 vai estar no Shopping Praça. E o mais interessante, você vai ver que a visão que essas pessoas estão trazendo nessas fotos mostra que o autismo é uma coisa que tem que ser convivida, você tem que compartilhar, você tem que ver que são pessoas normais para conviver com as pessoas. Essa é a grande proposta. E é isso que a gente está fazendo, convidar esse seu público e a você para fazer uma matéria na inauguração, que vai ser a primeira no shopping, no dia 7, às 10 horas da manhã. Gilvan, por que autismo? Por que chamar a sociedade, a família uberabense para falar desse tema? Paulo, essa pergunta é muito boa, porque as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender que o autismo é um espectro, não é uma doença. As pessoas não se curam, mas elas, por não se curarem, não quer dizer que elas não possam conviver. E a gente tem que ver que existe vários graus. Grau 1, 2, 3, mas independente, são pessoas, são seres que você vai dar uma olhada e são encantadores, são verdadeiros anjos. E a gente precisa desmistificar isso, porque desmistificando isso, a gente vai ver que as pessoas vão ver o quanto essas pessoas são importantes no nosso convívio, sem ter receio de conviver. Essa é a nossa proposta. Como é que nasceu essa ideia de partir para a fotografia, para a imagem, mostrando o autismo no convívio da família? Olha, Paulo, é um negócio interessante. Veja, quando nós estamos tirando uma fotografia, a gente registra um momento. No mês da criança, qual seria o melhor presente para a criança, para a família? Uma foto. E nós vamos dar a IFAZ, através dos seus patrocinadores, vai doar para a família, ao término da exposição, uma foto 90 por 60 com a foto daquela criança. E isso, a foto, ela consegue transmitir uma mensagem. Essa visão, Paulo, foi o que nós tivemos. E com isso, nós vamos fazer com que você reconheça a beleza dessas pessoas. E uma foto, ela diz tudo. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.